Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Ó. Vou fazer um giro aqui do mercado para vocês, Bitcoin e altcoins, mas vou analisar mais visando o longo prazo, tá? Curto prazo eu não vou mexer por agora. Vamos olhar praticamente os movimentos de posições em mercado para você criar um portfólio. Não é indicação de investimento isso daqui, beleza? Mas é apenas uma análise técnica com uma visão que eu estou tendo do mercado, tá? Então bora lá. Começar com o Bitcoin gráfico semanal. Deixa eu pegar a minha análise aqui. Então vamos lá. A análise que eu tenho do mercado é essa daqui no gráfico semanal. Eu trabalho com Elliott, tá? Então assim, o mercado cai em 5 ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Eu estou esperando o Bitcoin. Eu vou botar uma faixa até maior para vocês aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Nessa retração aqui, ó, entre 57 até mais ou menos 48 mil dólares. Então, aquela visão que o mercado está tendo, será que o Bitcoin pode voltar na faixa de preço dos 57, 58, retestar fundo? Pode. Tá? Ele pode realizar essa movimentação aqui, ó, até 48 mil dólares. Se ele não segurar nessa faixa de preço de suporte, ele pode buscar essa próxima região aqui, ó, que é 43, 41 mil dólares. E caso não segure, ele vem para cá para baixo, beleza? Mas uma coisa de cada vez. Primeiro vamos ver essa região aqui. Ó. O mercado ele veio fazendo vários movimentos até fortes de queda depois do nosso famoso crash. Bitcoin está numa tendência de baixa nítida no mercado. Isso é fácil ver. RSI no gráfico de semanal está realizando um movimento muito interessante. Fundo mais alto e aqui ele está fazendo fundo mais baixo. Isso significa divergência entre preço, deixa eu colocar o volume aqui para vocês darem uma olhada, e volume. Ele está subindo aqui, tá? Subindo com baixo volume. Mas o RSI te mostra a força. Sabe onde ele fez esse movimento? Aqui atrás. Ó. Fundo mais baixo. Lá em 2022, fundo mais alto. Só que aqui ele não confirmou a divergência ainda no nosso ciclo. Aqui atrás, ó, ele confirma quando ele sai desse topo aqui e permanece acima. Depois ele já está lá para cima, te mostrando força no mercado. Depois o mercado começou a andar. Aqui a gente está vendo a mesma coisa. Só que o que você tem que ficar observando? Isso aqui é gráfico semanal. Semanal demora a acontecer. Não é da noite para o dia, tá? Nós temos um gap aberto aqui, ó, uma região de liquidez, tá? Que ele pode vir testar, que está lá em cima, 80, 81 mil dólares, tá? Se eu colocar uma retração de FIBA aqui, para vocês darem uma olhada, o Bitcoin ainda pode fazer uma correção mais ou menos até 50 e 61, que é na região de 70 e 73 mil dólares. Então ele pode realizar essa movimentação e depois começar a querer renovar fundo. Aí ele vem na região de 57, 55. Temos liquidez aqui embaixo? Sim, nós temos. Tá? Ponto. Essa é uma faixa. Só que, além disso, outra decisão que você tem que ficar observando, né, o gráfico em si, é uma quebra de estrutura. Nós estamos em baixa. Quando o mercado quebra de estrutura de baixa para alta? Aqui, nesse exato momento, hoje que eu estou gravando esse vídeo, é dia 4/8, o Bitcoin precisa ultrapassar a região dos 82 mil e permanecer acima dessa faixa. Qualquer movimentação assim, ó, não é quebra de estrutura. O mercado está apenas corrigindo para cair novamente ou tentar pelo menos voltar para testar o fundo. É isso. Enquanto ele não realizar esse tipo de movimento aqui, ó, para cima, e se permanecer acima, ele não quebra a estrutura. Tá ok? Geralmente com baixo volume assim, o mercado costuma não mudar o caráter.
beleza? Então a gente pode ver Bitcoin a 57 e 48 mil dólares. Caso o mercado venha, se eu colocar um RSI aqui level, ele entra na faixa de sobrevenda, que é essa região aqui do nosso RSI normal, na região dos 30, ou abaixo dele, mais ou menos em 53 mil dólares. Faixa de preço interessante para posições, para acumulações, isso tudo. Porque é muito forte quando o Bitcoin chega no RSI semanal abaixo dos 30, na região de sobrevenda. Ele chegou e depois ele fez uma alta de 65 até 82. Novamente, só que quando ele renovou fundo, ele fez a divergência. Isso demonstra força compradora no mercado. Eles suportaram o preço acima dos 57 mil. Beleza? E esse é um ponto do nosso Bitcoin. Tá? Faixas de preço assim, 57, 48. Até aqui nós entendemos. Beleza? Vamos lá para fazer uma leve análise do Ethereum. Muita gente gosta do Ethereum no mercado. Puxar minha análise semanal aqui. Vamos lá. O Ethereum praticamente está igual ao Bitcoin. Ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e não fechou uma onda 5. Quais regiões que eu já estava esperando o Ethereum? Ele capturou direitinho. Uma POC que ele passa por aqui. Ponto de interesse e negociação dentro dessa estrutura que ele formou dentro do tal do caixote. Tá? Então, até regiões de 1522. Eu ainda estou esperando o Ethereum, caso ele volte nessa região aqui. Ó. 1100, 1300. Se ele não suportar aqui, ele pode voltar abaixo e cair para os 800 mil dólares. Qual é a diferença do Ethereum? Ele não fez a divergência que a gente está vendo no Bitcoin. Não fez. Só que ele capturou faixas acima que o Bitcoin não pegou. Ó. A retração lá do Bitcoin, ele não passou 2,38. O Ethereum, ele voltou 50% dessa última queda que ele fez de acordo no semanal. Ou seja, está mais forte. E se a gente pegar gráfico, Ethereum barra Bitcoin, a gente vê o Ethereum mais forte do que o Bitcoin. Mas não é intuito desse vídeo aqui. Nos outros vídeos, em vídeos passados, eu já até falei sobre isso. Tá? Como você analisa um ativo comparado ao Bitcoin para saber se está em momento bom para a posição ou não. Então, o Ethereum voltou 50%. Nesse caso, mostra uma força compradora. Ele cai e retorna 50% do movimento de queda. Apenas desse daqui, tá? O Ethereum, para quebrar a estrutura, tem que passar dos 2.424. Ele pode realizar esse movimento, voltar aqui, renovar fundo. Ele não renovou fundo ainda. Tá? Ele fez apenas um fundinho aqui, subiu dentro do nosso caixote aqui da POC. Tá? Então, para você tá dentro da POC aqui, beleza, e observa essa faixa de preço um pouco mais abaixo dele. Mesma coisa, baixo volume, o mercado inteiro tá com baixo volume, tá? Solana, muita gente gosta também de Solana. Vamos dar uma olhada, botar a minha análise Solana aqui, tá? Beleza? Ó. Solana, tô observando essas faixas aqui, ó, 62 a 51. RSI, também divergência, também com baixo volume. Só que o mais interessante de Solana, ela não andou tanto. Ethereum caminhou, Bitcoin caminhou, outras altcoins andaram e a Solana não. Só que Solana está um pouco perigoso. Ela testou a faixa de 62. Ela tem uma liquidez até 51 dólares. Se ela perder isso daqui, ó, pode ser que ela volte aqui embaixo. 31, tá? Por quê? Tem esse gap aqui aberto que ela não fechou. Tome cuidado com isso, tá? Essa região aqui vocês têm que observar. Ela renovou fundo, fez fundo mais baixo, tá fazendo uma divergência, sim, mas tem que observar essa zona de capital aqui dentro dela, 62, 51, e se perder suporte, ela pode vir aqui para baixo. Tá? Deixa eu ver se tem outra aqui para a gente analisar. Pêndulo, a galera gosta de pêndulo também. Pêndulo está numa região bem interessante, tá?
todo o mercado está apresentando baixo volume. Só que se Pendo perder $1, a tendência é ele vir aqui embaixo. Então, se você gosta de Pendo, tome cuidado a faixa que você vai se posicionar. Eve, Uniswap, NIA, Hype. Hype está andando bem. Está andando bem. Só que assim, já fez um movimento, bateu o top story, está começando a corrigir, só que com baixo volume. Geralmente, quando você olha um movimento assim, não dá para analisar muito bem, tá? Mas quando você volta aqui, ó, que ele vem caindo com baixo volume, isso pode ser apenas pullback. Então a Hype pode realizar esse movimento aqui, ó. Vem aqui, captura, desce, pega essa última região de 43 e depois ela começa a andar. Tá? Essas são algumas análises. Depois disso tudo, você tem que também olhar para a dominância do dólar perante o mercado cripto. Isso daqui é muito, mas muito interessante. Por quê? Entenda, dominância do dólar, aversão ao risco. Se você olhar para o gráfico e ele estiver subindo, o pessoal está trocando, tá? Gráfico subindo, o pessoal está dolarizado, como a gente fala. Ele está mais em dólar e não está em Bitcoin e altcoin, tá? Entenda assim. Não está aqui dentro. Quando ele começa a cair, aí sim o mercado começa a rotacionar dólar para Bitcoin, porque vem para ativo de risco. Olhando para o gráfico, nós temos uma região lá em cima que é o topo da dominância do dólar, 9,51. Sabe o que pode acontecer? Ele está dentro de uma cunha ascendente. Isso aqui geralmente rompe para baixo. Ele pode realizar essa movimentação aqui, ó, subir, bater na base da cunha que ele está, capturar a liquidez aqui em cima, tá? Capturar a liquidez aqui em cima e depois começar a fazer o movimento de baixo. Repare o seguinte, no Bitcoin você estava vendo ele no fundo com baixo volume. Aqui você está vendo a dominância do dólar na alta com baixo volume. Isso daqui pode ser final de ciclo de alta. E o Bitcoin, final de ciclo de baixa. Precificação de fundo. Toma muito cuidado para você não ficar esperando lá, não, vou me posicionar em Bitcoin quando chegar a 40, quando chegar a 30. Se o Bitcoin não chegar, você pode ficar de fora do mercado, cara. Toma cuidado, tá? Ó, o RSI tá ao contrário do Bitcoin. Aqui ele tá, ó, fazendo topo mais baixo. Isso é uma divergência bearish. Topo de mercado, exaustão de movimento. Ele começa a romper para baixo e rompendo para baixo, o mercado cripto, Bitcoin, pode ganhar força e isso subir. Analisando isso, onde você vai começar a caracterizar esse tipo de movimento, reversões de baixa para alta no mercado cripto. Você vai dar uma olhada no total 3, tá? Valor de mercado, exceto Bitcoin e Ethereum. Se você olhar agora, ele está dentro de uma região que a maioria entra capital. Eu não gosto de fazer muita análise gráfica aqui direitinho, como Elliott, essa zona de acumulação, porque isso aqui são métricas, tá? Mas tem gente que faz e também não está errado, tá bom? Mas eu não gosto muito. Então, o mercado cripto caiu por agora 44%. Total 3, valor de mercado, exceto Bitcoin e Ethereum. As stablecoins estão aqui dentro, o STT, o SCC. Ele caiu bastante. Você precisa olhar esse gráfico começar a subir. Sair de 658 bi e começar a pegar a faixa de 800 bi, 900 bi e voltar para um tri. Isso você vai vendo força do mercado. Tá? Gráfico semanal, você não vê tão rápido. E também a dominância do Bitcoin. Ela precisa voltar a subir. O mercado está mais em Bitcoin do que em altcoin. Preferir Bitcoin a altcoin por enquanto. Porque aí você vai ver uma quebra de estrutura, já que o Bitcoin é mais forte, ele sobe e depois as altcoins começam a subir, tá? O que você está vendo agora
às vezes é uma discrepância de uma ou outra altcoin, porque às vezes entra mais capital em DeFi, aí as altcoins de DeFi sobem, tá? Então, isso, cara, isso é normal acontecer. Daqui a pouco vai começar a gerar um equilíbrio no mercado novamente. A gente tem algumas tensões aí macroeconômicas, uma opção de coisa. Tá? E depois ele vai começar a dar uma analisada melhor referente a isso. E a tendência é ele se acertar e começar a subir. Tá? Só esse que eu falei, tome esse cuidado de não ficar às vezes esperando o Bitcoin capturar muita liquidez e você querer falar, não, acertei o fundo aqui. Aí você, ele só captura a parte de 57, 56 e depois sobe, ok? Então, para mais dúvidas do mercado, tem meu Instagram, tem a comunidade paralelo, tá? Você acha tudo lá dentro, inclusive pool de liquidez, DeFi, autocustódia, região de liquidez, tá? Tudo lá dentro. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, um abraço e bom investimento para todo mundo.